Oi, gente, o tema de hoje envolve aqui a NR14, né? Então, são os fornos. Vou iniciar aqui apresentando alguns modelos de fornos e aí vamos detalhar a norma, uma norma pequena, mas lembrar que ela vai ser complementada pela NR12, né? Como o forno também é um equipamento, né? Ele pode ter vários também sistemas periféricos aí, e aí a NR12 vai nos ajudar. No entorno dos fornos também, normalmente eu tenho movimentação de materiais, então aí a gente vai recorrer à NR11. Então vamos compondo aqui o nosso conhecimento e hoje vamos detalhar aqui os fornos. Muito bem, vamos lá. Esse forno bem simples, né, mas ele tem bastante tecnologia envolvida, é o forno Igloo. Não sei se vocês sabem, mas os iglus mesmo dos esquimós são feitos com placas de gelo e forrados com pele de foca, parte interna, né? E tem uma saída mesmo para você poder exaurir a fumaça, e você consegue aquecer essa parte interna do iglu. Então na parte externa tem 30 graus abaixo de zero e na parte interna consigo aí uma temperatura mais amigável para o ser humano. A entrada do iglu também tem uma pele de foca ali para não deixar entrar o vento e você tem que ter a saída da fumaça. Mas esse iglu aqui é inspirado naquele, claro, mas aqui eu vou ter uma temperatura bem maior para a cocção aí de alimentos, né? Tradicional aí, o forno de pizza, né? Então, se lembre que esse raio de curvatura ele vai refletir toda a radiação infravermelha para o centro do forno. Então, como a gente está vendo nesse corte aí do forno, o fogo está mais atrás, então quando a gente acende o fogo, já acende um pouco atrás, né? Mas ele vai refletir para o centro onde eu quero botar, nesse caso aí, né? A minha pizza, um pão caseiro aí. A gente pode automatizar também os fornos, esse aqui pode ser elétrico ou a gás também, e você tem uma esteira transportadora. Então, a forma de aquecimento aí pode ser a combustão, pode ser também a energia elétrica. Aí. Esse caso aqui a gente chama de televisão de cachorro, né? É um forno também, mas com um visor, tem um apelo aí de marketing também. E esse aqui é a gás, né? Gás butano-propano, gás liquefeito de petróleo. Esse é um forno para cerâmica, normalmente se utiliza aqui a queima de carvão, para conseguir fazer chegar no ponto de queima da cerâmica, para ela adquirir aquela característica de rigidez, né? E ter mais resistência à quebra. E esse é um forno para piso cerâmico, né? De revestimento cerâmico. Então é um forno contínuo, aquela parte azul ali, o piso passa por uma esteira depois de ser prensado, no modelo ali, no molde, né? E ele passa por uma esteira em várias etapas e lá no final vai saindo, então a gente tem um controle com várias temperaturas aí, a velocidade da esteira controla o tempo. E esse aqui é o tradicional forno para cerâmicas de construção, tijolo, as telhas também. Então, inclusive agora está saindo aí alguns estudos de que essa atividade tem contribuído para a desertificação das áreas aqui do interior, aqui do Rio Grande do Norte. A gente tem uma indústria forte aqui de cerâmica, né? Então, porque se usa lenha aqui, a lenha da caatinga e, claro, a extração mineral. Então, se queima a lenha aqui e se empilha no interior desse forno, é bem grande, né? Tem um portal aqui de entrada do forno. Então, se empilha essas telhas, os tijolos lá dentro. Qual é o problema aqui? Porque para economizar energia, nesse caso a lenha, existem fornos desses também a gás, eu não deixo o forno esfriar completamente, então eu acabo colocando o trabalhador lá numa condição de calor extremo para retirar esse material e para carregar novamente esse forno. Então a solução, aqui uma outra configuração aqui de fornos, a solução é usar os trilhos, né? Colocar esse material num carro sobre trilhos e aí ele entra por um lado, sai pelo outro lado do forno e eu consigo completar essa carga sem precisar colocar um funcionário no interior desse forno, e aí eu também não preciso esperar ele esfriar e gastar mais energia para reaquecer. Né? Aqui para a indústria panificadora, esse aqui pãozinho francês, aqui também com aberturas individuais também para outras produções aí da panificadora e confeitaria.
Esse é um forno de mufla, esse aqui já vai na temperatura bem maior, né? Tem que chegar aqui em torno de 1000 graus nesse forno. Então ele tem um revestimento térmico aqui bem violento aqui. E normalmente ele é elétrico. Tá? Aqueles fornos de padaria normalmente são a gás. Está se usando muito agora o gás natural, aí, o metano. Mas também podem ser elétricos em alguns casos. Mais antigos eram a carvão também. Então aqui, como eu tenho que aquecer metais e alta temperatura aqui para tratamentos térmicos e outras operações aí, precisa de uma temperatura maior de até 1000 graus. Aqui tem um outro forno de mufla sobre a bancada, esse verdinho, e aquele outro lá no fundo ó, também é um forno, mas a gente chama de estufa, ele vai chegar a 250 graus. Tá? Todos dois aqui de aquecimento elétrico. Esse é um forno para banhos de sais, quando a gente quer fazer um tratamento térmico num material e quer dar alguma característica de superfície, por exemplo, fazer que essa superfície absorva ali algum componente para dar um componente, para dar uma propriedade de dureza, por exemplo, se põe em banho de sais. Vocês vejam aqui que ele está num poço, né? Então a movimentação aqui no seu entorno aqui tem que ser cuidadosa, né? Tá faltando aí algumas proteções, mas ele, claro, emite calor. E esses equipamentos eles são projetados já para conservar energia, né? Então eles têm um isolamento térmico para conservar energia. Isso ajuda a proteger também aqui o trabalhador. Agora vai depender muito da construção que eu tenho aqui, a ventilação natural, ventilação artificial, o acesso à entrada desses fornos aí, né? Uma colocação aí das peças ou até do combustível, se for um forno a lenha. Muitas vezes vai requerer o uso do EPI nesse momento de carga e descarga. Aqui um forno também a gás para aquecimento, e essa peça aí está no vermelho, rubro, né? Isso aí está uma temperatura de uns 650, 750 graus Celsius aí, e aqui ao lado um tanque de óleo, né? Que eu vou fazer uma têmpera, né? Normalmente no aço, depende da constituição do aço, mas normalmente nessa faixa de 750 graus, você aquece e depois você resfria num banho de óleo para ele manter aquela configuração molecular que dá a propriedade de dureza, a famosa têmpera. Depois a gente tem que fazer um outro tratamento de alívio de tensões, conhecido aí como revenido. Aí você aquece até uma temperatura mais baixa, de 400 graus, temperatura no aço, aí o material fica azulado, e aí você resfria mais lentamente. E existe também o tratamento de recozimento, quando você quer reverter esse aumento de dureza da têmpera. Aí sim, você leva lá até 700 graus, 750 graus novamente. Tem um diagrama, né, pela constituição do aço, estou falando no caso do aço. E aí desliga o forno e deixa ele resfriar dentro do forno lentamente. E ele vai voltar à propriedade inicial de dureza. Ó, aqui outro tratamento, aqui a gente já pode ver que é um forno bem grande, né, para tratamento térmico de metais. Esse é um forno tubular, ele permite a abertura. Esse caso aqui é elétrico, né? Eu trabalhei como bolsista de pesquisa, né, na Universidade Federal lá de Santa Catarina, e tinha um forno similar a esse, só que o forno se movia sobre trilhos. Então, um pequeno forno, sim, mas ele chegava a 1100 graus Celsius. Então, a operação era nesse tubo aí, você colocava, inseria um tubo de cerâmica, no interior do tubo de cerâmica, eu tinha as peças que eu queria sinterizar lá, aquecer, nesse caso até os 1100 graus lá, e depois resfriar lentamente. Eram peças de pó, de ferro compactado, né? Compactado numa matriz, então eu tinha que ter uma atmosfera de proteção, e essa atmosfera era o hidrogênio. Então, dentro desse cilindro de cerâmica, colocava as peças e eu circulava o hidrogênio ali para proteger essas peças contra a corrosão, contra a oxidação do oxigênio da atmosfera. E o forno tinha que avançar 1 centímetro por minuto. Então tinha que ficar na frente do forno controlando o fluxo do hidrogênio e avançando esse forno 1 centímetro por minuto. Depois, quando chegava no ponto central, porque as minhas peças ficavam no ponto central ali,
se deixava mais um tempo lá e depois ia regredindo também 1 centímetro por minuto. Essa velocidade tinha que ser bem controlada mesmo, porque senão poderia trincar ali o tubo de cerâmica, e aí era um problema, né? Vazamento aí do hidrogênio, podia ter uma explosão aqui no equipamento, né? Então é mais uma preocupação aí para fornos, né? Além do calor, a questão também do acidente com queimadura, das explosões, também as emissões de poluentes que eu posso ter aí, tá? Do próprio combustível ou do material que eu estou tratando nesse forno. A construção rígida também, como a gente vai ver aqui na NR14. Né? Ó, esse é um alto forno gigantesco aqui para a gente fazer o refino do minério de ferro e a obtenção do aço. Né? Vocês sabem que o minério de ferro a gente extrai da natureza aí, ele é basicamente o que a gente chama de ferrugem, né? Aquela coisa avermelhada e tal. Então tem que separar esse excedente, esses contaminantes, para obter ali o ferro, né? Então se faz um primeiro processo lá, vai se obter o ferro gusa, famoso ferro gusa. E depois o ferro gusa vai ser para eu obter o aço. Então aí eu tenho que misturar aqui o ferro com o carbono para ter uma propriedade bem melhor de tenacidade, de dureza, de resistência do que o ferro é o aço, né? Então esse percentual de carbono varia numa faixa aí de grande, 0,02 até perto de 1% aí de carbono, e eu consigo isso injetando gases aí para poder fazer esse controle, né? E depois esse material vai ser vertido aí numa forma para obter lá um lingote, e esse lingote vai ser trabalhado, vai ser transformado em chapas, vai ser transformado em tubos e outros materiais aí. Tá? Então funciona aqui, você vai colocar o coque lá, que é o carvão mineral, né? E também calcário, vai carregar lá por cima e vai extrair lá o ferro fundido que depois vai ser refinado em aço. Outro processo, um outro tipo de forno aí, que tem lá uma lança de oxigênio para poder retirar esse carbono, transformar o carbono excedente aí do ferro, o carvão excedente aí do carvão, né? E deixar no percentual que eu desejo. Né? Esse alto forno gera aí escória, né? Materiais do sobrenado aí ao banho, gera muito poluente também gasoso, e isso é uma coisa bem grande, né? Então é um prédio mesmo assim. Um alto-forno normalmente nunca se desliga, né? Você vai só carregando ele, porque você tem que preservar também o revestimento cerâmico e a energia, né, que você vai perder esfriando. Esse aqui já não é um forno, é um cadinho de transporte, onde eu vou verter o alto-forno e vou levar para o processo do tratamento para obter o aço, né, e depois verter nos lingotes também. Então aqui dá para ver ao lado aqui uma pessoa caminhando, ó, a proporção do tamanho desse cadinho, cabe um caminhão aí desse cadinho. Eu visitei já a Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, né? Na hora que esse cadinho vira na direção da gente, parece um sol nascente, assim, né? Então, claro que as pessoas que estão nesse entorno aí têm que ter o cuidado aí do seu ambiente ser tratado para propagação de calor, ventilação, os gases tóxicos aí. Então, muitas vezes são requeridos equipamentos de proteção individual e, claro, os equipamentos de proteção coletiva, né? A norma NR14 não é grande, tá? Ela nos coloca aqui alguns itens, mas vamos relacioná-los, parece simples aqui, mas vamos relacioná-los com as necessidades, claro, também lá da NR12, né? Então, ele tem que ter, todo forno tem que ter uma construção sólida e ter o isolamento térmico. Normalmente, não vai se dispensar nunca esse isolamento térmico, porque ele é economia de energia. Eu quero calor no interior do forno, não fora dele, né? E essa construção sólida, porque ele pode desabar, ele pode se degradar com a temperatura e pode desabar sobre o trabalhador, ou em alguns fornos a gente tem que adentrar no forno para fazer alguma manutenção, como a gente viu naquele forno de cerâmica, né? Então tem que ter aqui uma construção sólida com esse isolamento térmico. Ele tem que permitir também condições de conforto. Aí quando a gente fala em conforto, vamos lá para a NR17, né? Então, postural, o esforço físico,
a questão também dos esforços repetitivos, conforto acústico, conforto térmico. A gente tem que estar zelando aqui para não degradar aqui a saúde do funcionário, dos funcionários que estão em torno desse equipamento, né? Tá? Também tem que ter as saídas dos gases. Aí esse gás pode ser os gases de combustão mesmo, por exemplo, se é um forno a gás, se é um forno a lenha, tem preocupação com essa fumaça, ela ser colocada para fora do ambiente de trabalho, ela ser também tratada, né? Para que eu não crie ali um problema ambiental ali para minha vizinhança e também para os meus outros trabalhadores. É, mas esse gás pode ser originado também do próprio processo de trabalho, não da combustão. Imaginei um forno elétrico, eu não vou ter emissão de gases, mas eu estou trabalhando lá com um banho de sais, por exemplo, que vai aí sim me emitir um vapor tóxico, né? Ou materiais orgânicos que eu possa estar também emitindo aí. Então tem que ter a preocupação com essas saídas de gases, né? E citar aqui o exemplo aí dos fornos das fornalhas, né, das usinas de geração de álcool e açúcar, que elas emitem muita fuligem, né, e eu tenho que ter um tratamento, a gente chama de lavador de gás, né, um tratamento para evitar a poluição do meio ambiente ali do entorno, da vizinhança e também dos meus ambientes de trabalho. Tá? E esse controle, né, essa avaliação dessa qualidade do ar ambiente aí, a gente estuda na disciplina de higiene ocupacional. Eu tenho que ter também proteção contra queda, porque temos fornos grandes aí que a gente tem que estar subindo neles, tem patamares, escadas, meios de acesso fixos, imóveis aí, operações de manutenção também. E a própria operação do forno pode me requerer o trabalho em altura, então tem que ter proteção contra a queda. Tá? Proteção também contra a explosão, aqui pelas atmosferas explosivas que podem ser geradas no interior do forno, principalmente os fornos a gás combustível, também os fornos que utilizam aí líquidos combustíveis, que também é possível. Então tem que ter válvulas de controle de corte de combustível, detectores de atmosfera explosiva e, e ter essa garantia de proteção contra a explosão, né? Os fornos, a norma aqui não fala isso, né? Mas assim, lá na NR12 fala, né? A gente tem que ter aqui um profissional responsável pelo projeto desse equipamento, né? E que vá, claro, especificar essas medidas aí de controle. Então, é uma norma bem simples, os cuidados aqui, construção, instalação, movimentação no entorno aí, proteção contra choque elétrico, então voltamos aqui para a NR12, né? Contra choque elétrico, proteção contra explosão que temos aqui, questões ergonômicas também, e os equipamentos de proteção coletiva no entorno desse forno aí também, controle de ventilação, climatização, controle aí da poluição ambiental, né? E por fim os EPIs também, reflexão do principalmente do infravermelho, né? Então materiais aluminizados, com isolamento térmico e aluminizados também para reflexão, o protetor facial com a lente, com filtro ultravioleta e infravermelho também, e capacitação sempre, né, do operador. Aqui na norma não pede capacitação, mas lá na NR12 pede. Então se lembre que o forno é um equipamento e a NR12 trata de máquinas e equipamentos. Claro, primeiro cuidado, né, com proteção contra a queda. Imagine esse acidente aqui de você escorregar e botar a mão no óleo fervente, né? Então tem que ter um calçado adequado, tipo de piso também adequado para a atividade que a gente desenvolve, né? E também a movimentação, as pessoas serem treinadas para a movimentação, apesar de muitas tarefas, principalmente nessa área aqui de cozinha, serem dinâmicas, mas a gente tem que ter um cuidado aí de não estar correndo, não estar se esbarrando e, claro, ter a infraestrutura adequada. E por último, né, a nossa última salvaguarda aqui é o EPI. No caso de grandes fornalhas, aqui eu tenho que usar um traje aluminizado, além de ele ser térmico, também ter reflexão do infravermelho. Aí, claro, tem um capuz aí com uma lente com um filtro para o infravermelho. Alguns fornos podem estar emitindo também o ultravioleta. Então tem que ter um filtro combinado. Algumas atividades são fornos pequenos, de pouca emissão, onde só vou ter emissão na abertura do forno, por exemplo, para retirar uma amostra. A gente pode usar o avental
Nem sempre precisa ser aluminizado, depende muito da temperatura que eu vou ter e os tipos de luva aí que são função da temperatura e também da condição de cuidado do meu produto ali também. Tá? Então temos luvas térmicas aqui, de couro, de vaqueta, de raspa de couro, alguns materiais sintéticos também aí. Quando é a indústria alimentícia, eu tenho que ter o cuidado também dessa luva ser impermeável e lavável, para não estar contaminando o alimento. Então se usa luvas de 2 dedos normalmente para essa manipulação. E se a temperatura é muito alta, eu vou ter que usar a luva também aluminizada. Em algumas situações ela pode ser mista. Na verdade ela é toda de couro, mas ela tem uma parte revestida com aluminizado e para proteção aí contra o infravermelho, né? A gente vai usar também as perneiras aqui, se o meu traje não for longo, tiver somente o avental, se usa a perneira. E aí eu tenho que ter um cuidado aqui com o solado desse calçado de segurança também, em função da temperatura do piso aí, para não estar derretendo o calçado, né? Existem calçados também de cano médio, aluminizado, e aí claro que aqui vai ter que ser conjugado com um traje do tipo calça. Vai pegar por cima, sempre por fora do tornozelo aí do calçado, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Essa é a nossa aula da NR 14.